Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem sido muito bom estar seguindo essa jornada com vocês. E hoje eu quero continuar falando sobre o tema do último vídeo, que Deus transformou meu coração e me fez desejar a maternidade. E hoje eu vou ler com vocês um trecho do meu livro. Acredito que em outros vídeos também eu trarei algumas questões que abordei no livro, mas hoje eu quero falar a respeito de um tema que foi uma das questões que foram muito fortes na minha desistência ou resistência pelo chamado da maternidade. E aqui na página 55 eu falo: acredito que não sou a única. Muitas mulheres, jovens e até adolescentes, passam exatamente pelo mesmo dilema. São levadas por uma onda de insegurança e até de rejeição à maternidade, como se a ideia de ser mãe fosse algo muito distante e incompreensível. A responsabilidade de criar uma vida, de formar uma nova pessoa, pode parecer assustadora demais. Afinal, ter um filho muda a nossa vida por completo. Ao pensar nisso, não é raro que muitas mulheres se sintam sufocadas com a ideia de que a vida será marcada por uma transformação que foge ao controle, um turbilhão de novos desafios e responsabilidades. Então, para que ter filhos? Essa pergunta ficou ecoando dentro de mim por muito tempo, uma semente de dúvida que, sem eu perceber, foi sendo plantada no meu coração. O discurso feminista, tão presente em tudo, começou a me influenciar mais do que eu gostaria de admitir. Vi tantas mulheres, inclusive cristãs, se deixando levar por essa ideia, afastando-se pouco a pouco do desejo de Deus para suas vidas. E para ser bem sincera, eu quase caí nessa cilada. Eu escutava muito: estude para ser alguém na vida, se forme para ter a sua profissão, trabalhe e tenha seu dinheiro. E foi o exemplo que eu vi por muitas mulheres da minha família. O trabalho como uma fonte de, não só de sustento, mas como uma forma de se posicionar socialmente. E isso me afetou completamente. Eu tomei para mim a minha carreira como sendo o ponto fundamental da minha vida. Não que isso seja uma área que nós mulheres precisamos parar a nossa vida, não é isso. Acredito que sim, a gente tem que estudar, tem que ser inteligente, tem que ser influente, tem que ter uma boa conversa, tem que ter conhecimento, tem que saber conversar sobre diversos temas sociais, políticos, econômicos. Eu acredito que sim, nós temos espaço para isso e precisamos viver socialmente falando, tendo conhecimento e buscando ter uma carreira, uma profissão. Mas eu coloquei isso como o foco e o centro da minha vida. E ao colocar isso como um, algo que não poderia ser tocado, uma parte da minha vida que deveria ser intocável, como colocar um filho no meio de tudo isso? Porque um filho, de fato, chega e muda tudo na nossa vida. Nos tira da zona de conforto, nos tira do centro, muda os nossos desejos, muda as nossas vontades, muda as nossas prioridades. Ter um filho não é fácil, requer muita entrega, renúncia, doação. Mas isso não significa que a maternidade seja um peso, que seja um fardo. E é isso que o feminismo tem colocado hoje em dia, como se a maternidade, como se a mulher for feminina, isso vá tirar ela da liberdade a qual ela merece e a qual ela pertence. Mas, na verdade, essa liberdade que é pregada nada mais é do que uma escravidão. Escravidão ao próprio eu,
escravidão ao próprio ego, escravidão a uma vida de prazeres momentâneos e que são muito rasos. Um filho, de fato, nos arranca de uma vida de comodismo, de uma vida fácil. Um filho nos move a não desistir, a sempre lutar, a sempre buscar ser uma pessoa melhor para que aquele filho ele tenha um bom exemplo de vida, de tudo. Um filho ele nos tira de fato de um lugar muito nosso, muito voltado para as nossas vontades e nos faz viver algo completamente diferente. Eu não sei nem descrever para vocês o que a maternidade ela trouxe para a minha vida, mas eu sei o que tiraria a maternidade de mim, que seriam justamente as ideologias que são pregadas como algo tão bom, mas na realidade ela nos aprisiona e nos escraviza para viver uma vida fútil e vã. Não digo aqui que todas as mulheres que não têm filho vivem de formas fúteis e vãs. Não é isso que eu quero falar. Até porque existem muitas mulheres que não podem ter filhos por N motivos. Mas o intuito e o desejo do nosso coração revela se a nossa vida ela é vivida com profundidade ou se ela é uma vida rasa. E a forma que eu estava procurando para mim, a forma que eu estava desejando viver, só olhando para mim, era fútil, era vã. E eu quero ler com vocês um texto, 1 Timóteo 12:15, que diz: Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. O filho, ele nos salva de nós mesmos. Depois que a minha filha nasceu, muita coisa na minha vida foi repensada, foi realinhada, foi reajustada. E a minha carreira profissional é uma dessas coisas que eu sentia necessidade e sinto ainda necessidade de ter uma readaptação, de ter uma mudança de rota. O que antes para mim era o que moveria a minha vida, a questão profissional, hoje é só uma parcela da minha vida, não ocupa o centro de onde eu quero chegar. O emprego é um lugar onde eu sou completamente substituída. Se eu tiver alguma doença, se eu precisar me afastar por questões de não querer mais trabalhar mesmo, ou se a empresa que eu trabalho vê que eu não estou dando mais os resultados que eles estavam esperando, eles podem simplesmente dizer, ó, oh, foi bom até aqui, você pode seguir sua jornada, que nós vamos seguir a nossa jornada. E vai entrar outra pessoa no meu lugar para fazer as mesmas coisas que eu no mesmo dia. E isso não se aplica à maternidade. A maternidade é um lugar onde eu sou insubstituível. Tem uma pessoa que me chama de mãe, que precisa de mim para tudo, na idade que minha filha tem hoje, 2 anos, ela depende de mim para tudo, para comer, para tomar um banho, para trocar uma roupa, para, enfim, para tudo. Ela depende de mim ou de algum cuidador do pai. E eu sou insubstituível nesse lugar. O abraço que ela precisa e que eu tenho para dar é insubstituível. Ela pode receber um abraço do pai, das avós, da cuidadora que fica com ela todos os dias, mas nada substitui o meu abraço, a minha presença de mãe. Então, a maternidade, ela nos salva de nós mesmas, do egoísmo, do viver apenas para si, nos salva de tantos pecados que muitas vezes a gente está tão envolvida, está tão entregue a esses pecados que a gente nem se dá conta de que está vivendo dissolutamente.
E a maternidade, ela nos traz para um universo que é de entrega e de dependência no Senhor. Temos tantas coisas para administrar emocionalmente, fisicamente, diariamente no nosso cotidiano, mas o Senhor, ele nos fortalece e ele nos capacita. E agora eu quero deixar uma palavra para alguém que possivelmente chegue até esse vídeo e que tenha descoberto que está grávida e não queria esse bebê. Alguém que talvez chegue aqui hoje, nesse vídeo, pensando em não seguir com a gestação, justamente por pensar, e o meu emprego e a minha vida vai acabar, e o que será de mim? Eu não sei a realidade que você está enfrentando hoje, financeira, psicológica, familiar. Não sei em qual é o contexto que essa gestação aconteceu, mas eu quero dizer para você que essa criança, ela foi desejada pelo Senhor. Ela foi planejada pelo Senhor. Independente de qualquer circunstância que você esteja enfrentando hoje, não desista do seu filho, não desista da sua gestação, não desista de viver esse chamado, não resista a se entregar à maternidade. É certo que a sua vida ela vai mudar completamente. Aquilo que você fazia antes, com tanta folga, com tanta tranquilidade, não vai ser mais assim. Vai ter um ser humaninho ali dependendo completamente de você, mas são fases. Hoje eu colocar a minha filha para dormir, fizemos a rotina noturna e daí ela pegou a mamadeira do leite e começou a tomar sozinha. E eu me recordei de quando ela era tão nenenzinha que dependia de mim até para colocar a mamadeira na boca dela. E o tempo vai passando. Daqui a pouco ela não vai estar mais nem cabendo no meu colo. Então, assim, as fases, elas passam. É uma parcela de tempo tão curta que nós vamos viver esse essa entrega integralmente, mas vale tanto a pena, tanto a pena. O emprego, ele passa, nós somos substituídas, tantas demandas do mundo que nós podemos ser substituídas, mas a maternidade, o se entregar para educar, para ter um ser humano, é algo que não é vão, não é fútil, muito pelo contrário. É um serviço eterno. É um trabalho que a recompensa é eterna. Muitos podem não ver o papel fundamental que uma mãe desempenha na vida e no desenvolvimento de um filho, mas o Senhor, ele tudo vê. Ele está a todo momento com aquela mãe que está passando por dificuldades, por necessidades, por lutas que às vezes se pega enfrentando o desafio de equilibrar a maternidade e a vida profissional, a maternidade de um filho atípico com um filho que tem características de um ser humano que não precisa de tantos cuidados específicos como uma criança atípica venha a ter, mas toda a alma, ela é eterna. E os filhos, eles nos são confiados pelo Senhor. Os filhos são a herança que o Senhor nos dá. Então, que nós possamos abraçar a maternidade, que nós possamos abraçar esse chamado que o Senhor nos confiou, que é um serviço de fato de entrega, que o Senhor ele nos permite viver. Agradeço você que chegou até aqui no final do vídeo. Compartilhe esse vídeo para alguma jovem, alguma mãezinha, alguma mulher que você imagine que está precisando ouvir essas palavras, que nós possamos de fato ser entregues
ao serviço que o Senhor ele nos coloca. A maternidade não é um fardo, a maternidade é uma bênção. Por mais que a nossa vida ela mude, ela tem desafios, mas ela muda para melhor. Ter filho é uma dádiva, é de fato um presente que o Senhor nos concede. Muito obrigada, até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês. Tchau!